Olá pessoal, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do projeto de extensão ensino religioso. É um projeto que surge em 2024, né, a partir de algumas solicitações e indagações dos acadêmicos de pedagogia, porque muitos têm vinculação religiosa, católica, evangélica, espírita, que são as mais comuns aqui na nossa região. E a partir disso, eles queriam ter a oportunidade de unir a prática religiosa deles de ensino com o curso de pedagogia. Levando em consideração que o ensino religioso, embora facultativo, ele seja uma realidade nas escolas, ou seja, existe algum tipo de processo de ensino e aprendizagem nessa linha, a gente optou por construir então esse projeto de extensão a partir de 2025. Né? Então vamos lá. A primeira questão aqui é quando a gente pensa em um conceito básico de religião, para que a gente consiga, então, dimensionar um pouco essa questão da própria praxis do projeto. Né? Então, a gente tem religião como um conjunto de crenças, práticas, símbolos, que unem um grupo de pessoas em torno de um sentido sagrado. A religião, ela é, desde o contexto grego ou judeu, judaico, uma das manifestações humanas mais antigas, que em termos de cronologia só perde para a cultura. E ainda assim existem alguns teóricos que acreditam que religião e cultura nasceram juntos, porque religião é a relação do homem com o universo. Cultura é a relação do homem com o meio e religião a relação do homem com o universo. Né? Como eu disse anteriormente, as religiões mais comuns no Brasil são o catolicismo, o protestantismo e o espiritismo. Né? E agora, mais recentemente, a partir de uma abertura e, vamos dizer assim, de um controle em relação aos preconceitos, as religiões afro têm ganhado espaço no nosso país. Né? E isso é muito positivo. Né? Um dos problemas mais graves em relação à religião no Brasil é justamente esse, o problema da intolerância religiosa, né? E no contexto da intolerância religiosa, a gente pensa então em um ensino religioso que contemple isso, que mostre para as pessoas que a demonização ela não é só algo ruim, mas ela é algo criminoso no nosso país, demonização da religião do outro. Né? Eu cito 3 livros de início, né? Jostein Gaarder, O Livro das Religiões, um livro introdutório muito interessante, o romance da Catherine Clement, que é A Viagem de Theo, no qual o personagem principal, que é o Theo, viaja, né, por vários contextos religiosos. E lembrando que Theo é a origem grega da teologia ou do estudo das religiões. Né? E o terceiro livro, O Livro das Religiões, muito bem ilustrado, muito interessante também. Vale a pena conferir, né? No contexto de quem trabalha com ensino religioso. O primeiro marco é da Constituição de 88, quando no artigo 210 ela diz que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum a respeito dos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais, como por exemplo a questão do ensino religioso, de matrícula facultativo, que que constituirá a disciplina dos horários normais das escolas políticas do ensino fundamental. O segundo marco são os parâmetros curriculares nacionais do ensino religioso. Então, sim, existem parâmetros curriculares para o ensino religioso e é isso que a gente vai ver daqui a pouco. Dentro dos parâmetros, a gente considera 2 questões importantes. A primeira é que o educador precisa entender que as tradições religiosas elas são tradições de sistematização do fenômeno religioso, ou seja, os católicos veem o fenômeno religioso de uma maneira,
os protestantes ou evangélicos de outra maneira, os espíritas de outra, e não significa que um está mais certo que outro, né? A segunda questão é que exige-se do profissional que trabalha em ensino religioso uma sensibilidade muito acurada em relação à pluralidade, ou seja, não praticar nenhum tipo de ato discriminatório. Acho que isso seria a primeira coisa, né? A história do ensino religioso ela data de 1549, com a instalação do Colégio dos Jesuítas no Brasil. Então, ela é, inicialmente, a religião que vem para o Brasil, uma religião católica, né? A partir dos jesuítas vindos de Portugal. Lembrando que nesse período, 1549, já está mais ou menos em processo ali a reforma protestante na Europa, né? Em especial na Alemanha. Um outro item importante é a questão das migrações judaicas para o Brasil, que acontece mais especificamente no contexto da Segunda Guerra, mas que datam de antes disso, né? Então, isso é um momento importante da história das religiões no Brasil, ou do ensino religioso. E aí nós temos, em 1931, um decreto do Getúlio Vargas, né, no qual ele reintroduz o ensino religioso nas escolas públicas de caráter facultativo, né? Então, nunca, em nenhum momento, o ensino religioso foi obrigatório em escolas. Ele era uma tradição cultural do catolicismo, né? Aí sim, tá? Em 1961, é promulgada a primeira lei, que é a 4.024/61, que propõe o ensino religioso como constituinte de disciplinas e horários em escolas oficiais, né? Depois nós temos na Constituição de 67 a questão da disciplina como horários normais, escolas oficiais. Então o ensino religioso passa a ter uma elementarização ali nas escolas, ainda não focado na questão ética, na questão moral, mas sim uma questão mesmo de alimentar e retroalimentar um sistema religioso, né? Depois a LDB de 5692/71, que também vai dizer a mesma coisa, ele constituirá parte da carga horária, de formação, né? Depois na Constituição de 88, como foi dito anteriormente, o ensino é de matrícula facultativa. E aí na LDB, finalmente, né, de 96, nós temos o ensino religioso de matrícula facultativa, como disciplina em escolas públicas do ensino fundamental, sendo oferecido sem ônus aos cofres públicos. Então aí nós temos duas questões importantes. A primeira delas, oferecido sem ônus significa que serão profissionais do meio religioso que talvez farão esse ensino religioso. Então, uma vinculação, né? Mas esse ensino não deveria, em tese, ter um caráter confessional. Então, essa é uma questão importante. A segunda questão importante, escolas privadas não têm essa obrigação, então elas preferem trabalhar temas da psicologia e temas de formação emocional, né? Depois, a Lei 9.475, que estabelece sistemas de ensino unidos a denominações religiosas e respeitando-se aí alguns procedimentos, lá em 1997. Um outro elemento importante é que essa questão depois vai para o judiciário, né? E até 2018, nesse trâmite aí, instituído, então, algumas leis, algumas diretrizes, inclusive no currículo de Goiás, para o ensino religioso e o que poderia ser trabalhado, ou que deveria ser trabalhado como base, como ementa nesse meio, né? Sempre se recomenda, não só em relação ao ensino religioso, mas em outras áreas, trabalhar-se de forma planejada, organizada e orientada. É isso que sequências didáticas propõem, né? Então, nós temos uma apresentação do tema, da proposta, levantamento dos conhecimentos prévios, ampliação desses conhecimentos, sistematização do conhecimento e o processo avaliativo que permeia
basicamente todos os componentes curriculares, né? Vamos lá, então. Os 5 temas geradores do ensino religioso para o Brasil são esses. Vamos começar do item 1, que é a cultura e as tradições religiosas, né? Então, o que ensinar quando se pensa em ensino religioso? Óbvio, você vai ensinar que a religião ela vem de um contexto cultural e que, enquanto contexto cultural, ela está presente em diversos meios, né? Muito mais que a religião do outro, é importante perceber o fenômeno religioso que permeia essa religião do outro, né? O segundo item são as escrituras sagradas ou as tradições orais. Então, nós temos os Vedas, nós temos a Bíblia Sagrada, a Torá judaico, o Alcorão islâmico, né? E o livro, o Evangelho segundo Allan Kardec, são, vamos dizer assim, talvez não os principais livros sagrados, mas os livros sagrados que nós mais conhecemos, né? Então, estudar esses livros, estudar o teor deles, saber do que eles falam, é muito importante, principalmente na hora de se pensar essa questão do respeito à diversidade, à religião e à tradição religiosa do outro, tá? Terceiro item são as teologias, e aí existem diversas teologias, né? Aqui, nesse sumário de um dos livros base dessa aula e dessa proposta de ensino religioso para o Brasil do MEC, né? Ele traz a questão da teologia na pós-modernidade, teologias anglo-americanas, são as teologias que surgem no contexto americano. Dentro desse contexto, nós temos, então, a cultura popular e a religião popular no Brasil, né? A questão da teologia pós-liberal, que é uma relação entre teologia e mercado, a questão da teologia pós-metafísica, desconstrutiva, reconstrutiva, feminista e assim por diante, né? Então, são várias as teologias e elas merecem uma atenção dos estudantes de acordo com o nível de cada um deles, né? O quarto item é a questão dos ritos. Então, nós temos ritos que estão no entorno de todas as religiões e manifestações religiosas, e esses ritos sedimentam essas manifestações religiosas, ou seja, é o rito que dá sentido, que atualiza, que traz a público essa manifestação religiosa de cada um dos segmentos, né? E o último item é o ethos. O ethos significa a ação do indivíduo dito religioso, ou seja, não adianta eu ser um indivíduo religioso e enganar as pessoas. Não adianta eu ser um indivíduo religioso e mentir o tempo todo, e trapacear o tempo todo. Então, isso não condiz com o agir religioso e é importante, no contexto do ensino religioso, estudar essa relação entre a fé e o agir. Isso é o ethos, né? Pois bem, como eu disse, Goiás tem o seu currículo mínimo para o ensino religioso também, na DCGO, e é isso que a gente vai ver rapidamente agora. O ensino religioso, o currículo referência do componente curricular tem por base os eixos e conteúdos e expectativas de aprendizagem da matriz curricular de referência do Estado de Goiás. Então, nós temos lá, como por exemplo, o quadro do primeiro ano do ensino fundamental, onde se vai analisar, por exemplo, a questão do sentir-se amado e participando de um projeto de vida, que é o Projeto Divino, questão do pertencimento dos símbolos, né, presentes nas diversas formas de convivência humana e religiosa, descobrir-se enquanto ser humano e entender que os nomes são importantes porque identificam as diferenças. Aqui nós temos, então, a contemplação dos temas geradores dos 4 bimestres para o primeiro ano do ensino fundamental, permeando aqueles eixos que eu disse anteriormente, a cultura e as tradições, os ritos e o ethos, né? Então, vamos em frente.
Aqui nós temos como exemplificação, vocês têm na descrição do vídeo todo esse material, né? A questão dos conteúdos estruturantes para o sexto ano. Então, o ensino religioso na escola pública, uma análise disso, os lugares sagrados, que é um tema muito interessante no ensino religioso, né? Os textos orais e escritos sagrados, que foi o que a gente mencionou, a questão do Alcorão, da Torá judaica, da Bíblia, da Bíblia cristã, né? E assim por diante. Também no sexto ano, a questão da temporalidade sagrada, como é que a religião vê o tempo, a explicação da religião no tempo, a questão da escatologia, né, a volta do Salvador e etc. Sétimo ano, as organizações religiosas, como é que elas existem, há quanto tempo elas existem, questão do confucionismo, questão de estruturas hierárquicas mundiais como o budismo, o espiritismo, o taoísmo e outras manifestações. Nesse ponto aqui, aquele livro do Justin Gardner que eu citei no início, ele é bem interessante. Tá? Uma proposta para o nono ano, também como exemplificação, são as festas religiosas. Né? E as festas religiosas, elas não são só católicas, né? Elas estão em todas as religiões. Né? Como, por exemplo, o Ramadã, que é o mês de jejum e oração dos muçulmanos, a questão do Pessa, né? Ou a Páscoa judaica, a Páscoa católica, Semana Santa, Quaresma e assim por diante. A questão da vida e da morte, como é que a gente se relaciona com a morte, a esperança da ressurreição e etc. Caminhando para o final, uma ideia talvez interessante seria a questão dos projetos interdisciplinares como forma de se trabalhar os temas religiosos de ensino religioso. Né? Então, projeto da Páscoa, Páscoa Solidária, Dia da Bíblia, Marcha para Jesus, projetos solidários de um modo geral, projetos antidroga, as questões dos temas afro, zumbi, cultura africana no carnaval, que nesse ano de 2025 muitas escolas trouxeram esse tema para a avenida também, escolas do Rio, de São Paulo, né? E questão da cultura indígena e da religiosidade indígena também. Eu encerro então esse treinamento dizendo que o ensino religioso ele é bastante interessante no sentido de que a sua atuação na sua igreja ela é uma atuação também de ensino, ela não é só uma atuação cultural, artística, sagrada, né? Mas o fato do acadêmico estar no curso de pedagogia e estar também nos espaços religiosos é uma forma de educação, de cultura, de formação de consciência. Então, unir essa prática com a prática da extensão, ela é bem interessante. Né? Mesmo que você não seja catequista, ou que você não ministre a palavra na sua igreja, mas que você seja apenas um auxiliar ali, ainda assim a sua contribuição ela é muito importante e essa é a ideia do nosso projeto. Né? Então, eu encerro com essa afirmação. Né? Na escola, o ensino religioso tem a função de garantir a todos os educandos a possibilidade de eles estabelecerem um diálogo. E como o conhecimento religioso está no substrato cultural, o ensino religioso contribui para a vida coletiva dos educandos na perspectiva unificadora que a expressão religiosa tem de modo próprio e diverso diante dos desafios cotidianos. Ensinar a amar é o mais importante quando se pensa em ensino religioso. É isso, então, muito obrigado.